E vamos para a nossa última questão. Olha só, ao abastecer o carro em um posto na beira da estrada, não falei nem que combustível que é, né? O motorista recebe a seguinte promoção: o litro sai mais barato a R$3. Espera aí. A R$3. Se ele pagar uma taxa inicial de 50. Meio que uma pegadinha, mas é só para fazer exercício. Então monte uma função, olha só, de reais positivo em reais positivo. A gente já discutiu isso por quê? Estou falando de valores que partem do zero. Se eu não abasteço nada, eu não pago nada. Se a partir de 1 centavo de abastecimento, eu já estou pagando. Onde X são os litros abastecidos e Y é o valor a ser pago pelo motorista. Vamos lá então, fazer a letrada desse exercício. Como é que eu monto essa função? Vamos lá. Então, é uma função onde y, né? Ele pode chamar de y ou f de x, porque a gente vai substituir valores aqui no lugar do x, né? Depende de quantos litros eu acho o valor do y. Bom, isso é igual a quanto? É só a gente pensar. Litros abastecidos. Então eu tenho a bomba aqui. Vamos lá. Promoção. Olha lá, R$3 por litro. Mais 50. Para lavar o carro. Beleza. Vamos lá? Vamos supor que eu abasteci X litros. Quanto que eu vou pagar para o cara? Bom, eu tenho que pagar 50 da lavagem. Então 50 já morre aqui. Mais, eu posso pôr 50 antes ou depois. 50 mais cada litro. E quanto que eu pago em cada litro? R$3. É isso que eu faço a conta. Posso fazer isso com qualquer coisa que eu for comprar. Então a função de x ou do y, como a gente estava fazendo aqui em cima, né? Que representa, que conta eu vou fazer com x? É 3 vezes x mais 50. R$3 para cada litro, mais R$50 de taxa inicial. Essa é a resposta. Você pode desenhar se você quiser, pode escrever a situação, mas é importante saber que se eu estou dizendo que x representa uns litros e y é o valor a ser pago, o valor a ser pago é R$3 vezes a quantidade de litros mais 50. Quantos reais serão pagos para abastecer 50 litros? É o famoso caso de substituir o valor no lugar de x. Então, f é x igual a 50 litros, então f de 50. Certo? Quer dizer que no lugar de x eu vou pôr que número? 50. 3 vezes 50 mais 50. A conta sempre é a multiplicação primeiro. 150 mais 50. Isso tem que dar em reais, né? Então eu paguei 150, até que valeu a pena. Hoje a gasolina está 6 e tanto, né? Mais 50, 200. Para pôr 50 litros hoje, gasta mais de R$300. Nessa brincadeira então, eu abasteci bastante, então, 50 litros. Vou pagar no total R$200 com a lavagem ainda, ó, que legal. Foi bom que, por isso que é um posto na beira de estrada, né? Vale a pena quem for encher o tanque. Certo? Quantos litros é possível abastecer com R$120? Aí é uma conta ao contrário, né? É tipo achar a raiz da função. A gente vai falar isso melhor quando a gente explicitar ou explicar melhor, detalhar funções do primeiro e do segundo grau. Mas achar qual o valor de x para que a função tenha um valor fixo. Então, nesse caso eu tenho que f de x, que é o meu valor a ser pago, que é igual a R$120. E, ao mesmo tempo, f de x é igual a 3x mais 50, que é a fórmula. Ou seja, 3x mais 50 tem que dar para 120, tem que ser igual a 120. Ou seja, eu monto uma equação, né? Esse é o princípio de equações. É quando eu quero igualar valores fixos de funções. Então, R$3 por litro mais 50 é o que eu tenho para pagar, 120. Vamos ver se vale a pena. Aí como é que eu faço essa conta? Isolando o x, passando para lá e para cá, ou usando as regras, né, de balanceamento. Eu tenho que eliminar 50 daqui, então eu tiro 50 dos dois lados. Vou ficar com 3x igual a 120 menos 50, que dá 70. 3x igual a 70, eu tenho que dividir por 3 dos dois lados. Primeiro porque aqui está vezes 3. E aqui também para equilibrar.
Então eu vou ficar com x igual a 70 dividido por 3. Se vocês forem fazer essa conta, vai dar 23,33 litros. Aí, com 120 reais, 23 litros hoje em dia, é quase o preço. Fica até mais barato. Se for abastecer aqui da hora, fica menos de 6 reais. Você ainda ganha lavagem. Mas aqui está bem barato o preço da lavagem, mesmo o preço da gasolina, né? Em relação ao que está hoje, mesmo a lavagem está sendo cara. É uma brincadeira. E a questão 4, para a gente finalizar a nossa revisão. Observem, ó, estou fazendo... dá tempo para vocês fazerem tranquilo em grupos aí a prova, porque as questões somadas não deu nem 1h30. Isso com erros de gravação e tudo, hein? Eu nem cortei. Ó, esboço gráfico da função com a ajuda de tabelas. Beleza, olha só. A gente sabe como fazer? Sabemos. Como é de números positivos para frente, eu tenho x e eu tenho o y, que é o f de x, que é 3x mais 50. E jogo alguns valores para o x. Como eu quero que represente esses pontos no gráfico, é interessante trabalhar com valores um pouquinho maiores, né? Então a gente começa com, para x igual a 0, eu já sei que vai dar 3 vezes 0 mais 50, já vai dar 50. Então, que ponto que vai lá no plano cartesiano? 0 com 50, olha que legal. Para x igual a 10 litros, vai ficar 3 vezes 10 mais 50, que dá 80. Então, ponto 10, o x igual a 10 casa com y igual a 80. Para x igual a 20, a gente tem 3 vezes 20, mais 50, que é o valor a ser pago. Isso vai dar 110. Ou seja, para x igual a 20, eu tenho 110. Olha que legal, já estou chegando aqui, ó. 120 litros. Para x igual a 30, 120 reais, né, desculpa. Para x igual a 30, eu tenho 3 vezes 30, mais 50, isso dá 140. Então eu tenho ponto 30 com 140. E assim por diante. Eu posso fazer para x igual a 40, para ter uma noção, vai ficar 3 vezes 40 mais 50. Isso vai dar 70 mais 50, 220. Então, para x igual a 40, o y é 220. E para x igual a 50, eu faço 3 vezes 50 mais 50. A gente já até fez essa conta hoje. 3 vezes 40, 120, mais 50 dá 170, aqui, desculpa, então, opa. Aqui o veio de novo. Isto. 170. Então aqui não é 220, é 170. E aqui eu tenho 3 vezes 50 dá 150, mais 50 200. Eu tenho para 50 litros, eu pago 200 reais. Beleza, olha só que legal, já tenho os dois pontos, né? Basicamente eu tenho ponto. Não tenho, né? Para x igual a 120, para 120 litros eu não tenho ponto, mas eu já tenho aqui, ó. Eu sei que entre o 20 litros e o 30 litros, eu tenho aqui o ponto de 23,33 litros, né? Com os 120 reais a ser pago. Então, eu consigo representar aqui nessa lógica o ponto, ele está falando aqui do item C, né? E do item B é o ponto para x igual a 50 e y igual a 200. Olha só que interessante, então. Aí a gente consegue desenhar esse gráfico. Ó, um esboço do gráfico, vocês vão fazer melhor do que eu, com régua, bonitinha, escala. Ó. Tá aqui é x em litros de gasolina, ou de álcool, sei lá o que é. Aqui é o y em reais. Se vocês fizerem bonitinho na escala, mais perto possível, sabe que o y está indo até 200. Então eu marcaria aqui, ó, sei lá, aqui até o 200. Aqui é o 200. Metade, faz com a régua que fica melhor, dá 100. Metade da metade é 150. Metade da metade aqui é 50.
No X também, sei lá, faz de 10 em 10, né? Vai até 50 no X. Olha lá, 10, 20, 30, 40, 50. Na régua vocês vão fazer de 10 em 10 centímetros, de 50 em 50? Não, pega cada 1 centímetro e marco de 10 em 10. Aqui no eixo Y, a cada 1 centímetro marco de 50 em 50. O importante é que essas distâncias sejam uniformes. Essa aqui entre si e essa aqui entre si. Beleza? Vamos marcar os pontos. Para x igual a 0. Y igual a 50. Então, vamos lá. Para x igual a 0, y igual a 50. Para x igual a 10, y igual a 80. Está mais ou menos aqui, ó. A gente fez com as retas reais. Saber localizar mais ou menos. Eu usei a régua, né? Tá aqui. Para x igual a 20, o y dá 110. Um pouquinho acima. Para x igual a 30, o y dá 140. Aí, um pouquinho aqui, mais ou menos. Se quiser fazer o tracejado, né? Para x igual a 23,33, que eu não desenhei, né? Tá aqui o y igual a 120, ó. Você pode marcar o ponto aqui, ó. Para x igual a 23,33, você marca aqui, ó. O y mais ou menos igual a 120. Para x igual a 40, 170. Um pouquinho depois dos 150. Para x igual a 50, 200. Outro ponto notável. Notável porque faz parte do nosso exercício. Bom, não ficou muito bom o meu aqui, mas basicamente essa é a equação de uma reta. Essa é uma reta. Certo? Professor, e não é mais pontinhos como antes? Não, porque o nosso domínio da função é o conjunto dos números reais. E os reais a gente já viu que são retas recheadinhas de número. Né? Então, de reais para reais, tanto os litros de gasolina podem ser quebradinhos, quanto os reais a serem pagos também são quebradinhos. Podem ser. Ok? Então, toda essa reta aqui, poderosa reta. Vamos ver aqui, não, régua não, obrigado, não atrapalha mais, mas essa reta aqui, basicamente, se vocês estiverem com a régua, representa 3 vezes x mais 50 nessa escala gráfica que vocês, que nós fizemos juntos. Ok, pessoal? Então, a revisão basicamente é essa. Espero que aproveitem bastante, estudem bastante, que a prova consulta só o material escrito, tá? E impresso, nada de calculadora nem celular. Um abraço a todos e todas, bons estudos.